Galera do Amed Brasil, voltamos com mais um vídeo explicativo sobre futebol americano e nesse vídeo eu vou falar sobre gaps e techniques, termos que vocês talvez já devem ter ouvido nas transmissões da NFL e se refere à linha ofensiva e defensiva dos times da NFL. Quando você vê aquele bando de brutamonte lá se degladiando como se fossem búfalos disputando espaço, e aquele monte de barulho de capacetes chocando, talvez vocês não saibam que exista toda uma lógica e técnica no meio dessa bagunça toda. E é aí que entra as gaps e techniques. Para começar a explicar, eu vou falar primeiro dos gaps, que nada mais é que o espaço entre os jogadores de linha ofensiva e os tight ends. Começando sempre do centro em direção à lateral, entre o center e os guards nós temos o A-gap ou gap A. Entre os guards e os tackles nós temos o B-gap ou gap B. Entre os tackles e os tight ends nós temos o C-gap ou gap C. E se tiver mais tight ends posicionados na jogada, nós temos o D-gap ou gap D. E numa jogada de corrida, o running back vai ter que prestar atenção em qual desses gaps vai estar livre de marcação para ele poder avançar na jogada, aproveitando os bloqueios da linha ofensiva. E a defesa vai ter a responsabilidade de defender esses gaps. Caso seja uma jogada de corrida, cada jogador vai ter um gap que ele vai ser o responsável por evitar que o running back passe por ele, né? Ou se for uma jogada de passe, os pass rushers vão tentar avançar por esses gaps para chegar até o quarterback. E o legal é que no Madden 17 tem uma novidade que quando você estiver defendendo, ao colocar o analógico da direita para a esquerda ou para a direita, a gente consegue ver os gaps que cada jogador é responsável, né? Essa é uma novidade do Madden 17 que vai ajudar bastante no jogo corrido, na defesa do jogo corrido. E o que são as techniques? Technique é o posicionamento da linha defensiva no pré-snap. Posicionamento em relação à linha ofensiva. Então se você colocar um jogador bem em frente ao center, ele estará na 0 technique. Se você colocar o jogador posicionado em frente a um dos ombros do center, ele estará posicionado na 1 technique. Se estiver posicionado no ombro interno do guard, ele estará na 2i technique. Posicionado em frente ao guard será 2 technique. No ombro de fora do guard será 3. No ombro de dentro do tackle é a 4i. Em frente ao tackle é a 4. No ombro de fora do tackle é a 5 technique. No ombro de dentro do tight end é a 7 technique. Em frente ao tight end é a 6 technique. E do lado de fora do tight end é a 9 technique. E aí também existe a 8, é um pouco menos usada, se tiver mais tight end posicionado lá, 8 technique. Os números aqui no final estão invertidos, mas é assim mesmo, né? Eles colocam os números pares para ficar de frente para os jogadores da linha. Existem outras nomenclaturas também usadas na NFL, mas essa é a mais utilizada pelos treinadores, né? E esse I significa inside, né? Interior, né? Que é o ombro de dentro do jogador. Então no caso dessa imagem aqui, nós temos o nose tackle posicionado na 0 technique e os dois defensive ends posicionados na 4i. Num time que joga na 3-4, o posicionamento tradicional é esse aqui, com o nose tackle posicionado ou na 0 tech ou na 1 tech, como é o caso da jogada aqui. Um defensive end posicionado na 3 tech e o outro defensive end na 5 tech. Geralmente esse defensive end posicionado na 3 tech ele tem uma responsabilidade maior no jogo de corrida, porque ele está mais para dentro, né? Já o 5 tech ele é um pouco mais ágil, né? E vai ter uma responsabilidade um pouco maior no pass rush também. E o posicionamento tradicional no esquema 4-3 é esse aqui, com um defensive tackle na posição 1 tech ou 0 tech, o outro defensive tackle na posição 3 tech, esses dois aqui muito importante no jogo de corrida, né? E os dois defensive end na 5 tech, já que no esquema 4-3 os defensive ends são os grandes pass rushers, né? Então eles costumam se posicionar na 5 tech. Mas existem vários tipos de posicionamento e um deles bem conhecido é esse quando os defensive ends ficam posicionados bem abertos na 9 tech. E essa jogada é conhecida como wide 9. Esse aqui então eles vão fazer um pass rush bem agressivo por fora da linha ofensiva, né? Só que nesse esquema, como acaba ficando pouca gente no meio, né? Então aumenta a responsabilidade dos safeties e dos linebackers no jogo corrido. Como é o caso dessa jogada aqui, o próprio linebacker acaba parando a corrida.
Então basicamente é isso, gaps e techniques. Agora quando vocês assistirem aos jogos, tentem reparar no posicionamento da linha defensiva em relação à linha ofensiva. Reparem nos gaps nas jogadas de corrida, né, como os running backs fazem a leitura para tentar atacar os gaps. E eu fiz esse vídeo porque ele vai ser útil quando eu começar a falar de jogadores da defesa, principalmente em relação às techniques, tá? Então fique ligado aí nos próximos vídeos, vou falar sobre as posições da defesa e muita coisa também sobre média e futebol americano. Não esqueça aí de curtir o canal, indicar para os amigos que está começando a acompanhar a NFL, que já acompanha há algum tempo. Tem coisa aqui para todo tipo de fã do futebol americano. Então até o próximo vídeo e um abraço, pessoal. Valeu!